Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre Roboão. E você sabia que um dos pecados de Judá foi o uso do sexo no culto pagão? É isso mesmo. Assista esse vídeo até o fim para entender melhor. A monarquia. Aqui nesse gráfico a gente pode ver a monarquia de Israel e os profetas que falaram com cada rei. Aqui está o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Essas datas aqui no gráfico são datas aproximadas, tá? Agora a gente vê aqui a cronologia dos reis depois da divisão do reino. Roboão reina em Judá com as tribos do sul e Jeroboão reina em Israel com as 10 tribos do norte. Tem vídeo aqui no canal explicando como foi que aconteceu essa divisão do reino. Vale a pena você conferir depois, ok? Quem era Jeroboão? Jeroboão era um oficial lá da época do reinado do Salomão. E ele trabalhava como encarregado de todos os trabalhadores forçados no território das tribos de Manassés e de Efraim. Mas depois o profeta Aías profetizou que ele, o Jeroboão, era o escolhido do Senhor para governar as 10 tribos do norte. Então, Salomão, que nessa época aqui ainda estava vivo e reinava, não ficou nada contente em saber que tinha um rival em seu próprio reino. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi enterrado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. E quem era Roboão? Roboão era, até onde sabemos, o único filho de Salomão. E sua mãe, Naamá, era uma princesa amonita, ou seja, ela era uma estrangeira. Roboão sucedeu Salomão no trono aproximadamente no ano de 930 a.C. e reinou por 17 anos, até a sua morte em 913 a.C. Igualzinho a seu pai Salomão, ele praticava a poligamia e incentivou isso para seus filhos. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. De todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Então, após a morte de seu pai, o Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Então, o povo das 10 tribos lá do norte mandou buscar quem? Mandaram buscar Jeroboão, aquele que eu falei lá no início do vídeo. E foram todos juntos falar com o rei Roboão. Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar estas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos os seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a esse povo?
E eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, e eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora esses jovens eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Então eles responderam assim: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso que a cintura de meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Vou aumentar o peso ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. Então, o rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Ele disse assim: sim, meu pai foi severo, mas eu serei ainda mais severo. Meu pai usou chicote em vocês, eu usarei escorpiões. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: abaixo Davi e a sua casa! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim, os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então, o rei Roboão mandou que Adonirão, que era o encarregado dos trabalhadores forçados, mandou que Adonirão fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Assim, Roboão governou somente sobre Judá e Jeroboão governou sobre Israel. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que ele dissesse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem para casa. Tudo aconteceu de acordo com os planos do Senhor. Então, eles obedeceram à voz do Senhor e voltaram para casa. E como foi o reinado de Roboão? Durante 3 anos, Judá permaneceu fiel ao Senhor, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei do Senhor. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses, e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra, levantaram colunas de pedras e postes ídolos para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos cultuais nesses lugares pagãos de adoração. Eles pensavam que ter relações sexuais com essas pessoas, com esses prostitutos cultuais, faria que as terras produzissem boas colheitas e os animais tivessem mais crias.
era uma orgia e depravação sexual total. E é claro que Deus abominou totalmente isso. Então, eles foram infiéis a Deus, e é por isso que no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, o rei do Egito, atacou Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Assim, Jerusalém escapou de uma destruição total, mas isso teve um preço. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. Então, para colocar no lugar desses escudos que Sisaque levou embora, Roboão fez escudos de bronze. Antes era de ouro, agora ficou de bronze, e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Mas essa já é uma outra história. Por hoje é só. Até mais.